Campeonato Brasileiro Série A 2020 na 29ª rodada, aí estamos chegando lá no final do campeonato. Em 9 de janeiro teremos aí Sport e Palmeiras. O Palmeiras, que é o time aí do momento, né? O Palmeiras está arrebentando. É o finalista aí da Copa do Brasil e o quase finalista da Libertadores. Falta isso aqui para o Palmeiras também ser finalista da Libertadores e quem sabe aí levantar os dois canecos, hein? Por que não? E o Sport, que deu uma melhorada aí com a vitória sobre o Fortaleza, né? Agora vai tentar para cima do Palmeiras, que deve poupar jogadores, lógico, o Palmeiras tem um jogo importante aí, o Palmeiras deve poupar, creio eu, mas o Palmeiras, mesmo poupando, é um time muito forte. No último jogo aí pelo Brasileiro, o Palmeiras ganhou de 1-0 do Bragantino. Está aí na sexta posição com 44 pontos, enquanto o Sport é o 14º com 32 pontos. O Sport saiu ali daquela muvuca, deu uma melhorada. Vou mandar nesse jogo aí um empate e um palpite de 1 para o Palmeiras e 1 para o Sport, beleza? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada. Em 9 de janeiro teremos o clássico aí, o Coritiba e Atlético Paranaense. Hein? Jogo complicado para o Coritiba, hein? O Atlético Paranaense está de boa aí, venceu o último jogo fora de casa sobre o Botafogo por 2-0 e é o 10º colocado aí com 37 pontos. Quer dizer, o Atlético está aí no meio da tabela e pode chegar um pouquinho mais, hein? O Atlético está engrenando, enquanto o seu oponente, o Coritiba, está cada vez mais para baixo. É o Lanterna com 21 pontos e no último jogo perdeu em casa para o Goiás. Então aí é jogo para o Atlético aproveitar. É lógico que clássico não tem esse negócio que um tá bem ou tá mal, não tem isso não. É na hora ali o que vai acontecer. Um exemplo aí foi o Fla-Flu. O Flamengo aí é o melhor time, não é? O Fluminense é um pouco assim abaixo aí do Flamengo, foi lá e acabou vencendo. Clássico é isso, não se sabe nunca o que vai acontecer. E nesse jogo aí eu vou mandar um palpite de 1 para o Atlético Paranaense e 0 para o Coritiba, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada. Em 9 de janeiro teremos Fortaleza e Grêmio. O Grêmio está aí na final da Copa do Brasil, agora está se concentrando aí no Campeonato Brasileiro até chegar o dia da final. No último jogo aí o Grêmio meteu 2-1 no Bahia, ali um joguinho no sufoco, né? O Grêmio conseguiu a vitória, mas não foi fácil não, o Bahia deu muito trabalho. O Grêmio é o 4º colocado com 48 pontos, até hoje, né, o 4º, porque o Internacional ainda joga e pode passar o Grêmio. Mas neste momento o Grêmio tem 48 pontos e ainda sonha com o título. Sim, por que não, né? Então, São Paulo acabou perdendo aí, pode perder outros jogos e o Grêmio ainda pode chegar. Difícil, sim, é muito, muito mesmo difícil. E o Fortaleza é o 15º com 31 pontos, perdeu para o Sport no último jogo e está começando a chegar lá na muvuca. O Fortaleza tem que ficar esperto, hein? Porque se chegar lá é difícil de sair, hein? E o Grêmio, então, na minha opinião, neste jogo vai obter aí uma vitória sobre o Fortaleza por 1-0, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada. Em 10 de janeiro teremos Flamengo e Ceará. O Ceará aí é um time surpreendente, quando joga fora costuma aprontar, né? O Fortaleza aí vai jogar contra o Flamengo e vai tentar tirar uma casquinha aí do Mengão. O Flamengo que no último jogo aí perdeu para o Fluminense e agora ficou mais distante aí do título. Não que seja impossível, dá para chegar ainda, mas ficou um pouco mais complicado, apesar do São Paulo ter perdido, ter dado essa chance aí do Flamengo se aproximar. Mas o Flamengo perdeu e agora vai ter que correr atrás, ficou bem mais difícil, apesar, né, de ainda termos muitos jogos para o final do Campeonato Brasileiro.
O Flamengo agora é o terceiro colocado com 49 pontos, mas pode ser ultrapassado pelo Internacional, que ainda vai jogar, e pode chegar a 50. Então o Mengão agora vai ter que correr para cima do Ceará. E vai ser um jogo complicado. O Ceará não é fraco, não. Vou mandar aí um palpite de 1 para o Flamengo e 1 para o Ceará nesse jogo, beleza? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada. Em 10 de janeiro teremos São Paulo contra Santos, né? O Santos aí que está envolvido na Libertadores, né, é o 8º colocado aí com 39 pontos. O Santos está jogando muito bem. Nos últimos jogos, Copa do Brasil, Libertadores, o Santos vem arrebentando. Mas creio que o Santos deve poupar alguns jogadores nesse jogo. Aí vai facilitar a vida do São Paulo um pouco. No último jogo aí, o Santos empatou em 1-1 com o Ceará. E o São Paulo, hein, deu uma escorregada, mas aquela escorregada assim de 3 metros contra o Bragantino. Levou 4, sim, 4, é verdade, 4-2 para o Bragantino. E o São Paulo, que já saiu da Copa do Brasil, acho que os jogadores ainda não assimilaram a derrota aí na Copa do Brasil. E agora vai encarar o Santos, um time que deve ser alternativo, não sei. Mas, mesmo assim, eu acredito no São Paulo. Eu acho que o São Paulo vai se recuperar. Continua o São Paulo sendo o primeiro com 56 pontos e ainda tem tudo para ser o campeão brasileiro. Mas se continuar assim, perdendo da forma que perdeu para o Bragantino, fica complicado. Tem gente ali embaixo que vem subindo. Eu acredito, então, nesse jogo teremos aí uma vitória do São Paulo e mando um palpite de 2 para o São Paulo e 1 para o Santos, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada. Em 10 de janeiro teremos Internacional e Goiás. Jogo complicado para o Internacional, hein? Não pense que vai ser fácil esse jogo. O Goiás está muito bem, vem jogando bem. No último jogo aí ganhou fora de casa sobre o Curitiba de 2-1 e deu uma melhoradinha aí na tabela. Aí está no 18º com 26. O Goiás está melhorando e está empolgado. O Internacional realmente vai ter dificuldades contra o Goiás, creio eu. O Internacional, que é o 5º colocado com 47, se vencer pode subir, quer dizer, pode melhorar aí o Internacional. E eu acredito que vai ser um jogo difícil, complicado, bem disputado. O Goiás vai lutar muito. E teremos, na minha opinião, aí um empate nesse jogo e mando 1 para o Internacional e 1 para o Goiás, ok? Campeonato Brasileiro Série A 29ª rodada. Em 10 de janeiro teremos Atlético Goianense e Bahia. O Bahia, que perdeu para o Grêmio aí no último jogo por 2-1, deu sufoco no Grêmio, foi para cima. O Bahia merecia um resultado melhor, mas acabou perdendo de 2-1. Fazer o quê, né? É o 16º colocado com 28 pontos, né? E agora vai para cima aí do Atlético Goianiense, que está jogando bem. O Atlético Goianiense melhorou muito, está jogando muita bola aí o Atlético Goianiense. Joga em casa e creio que o Atlético Goianiense tem tudo aí para obter uma vitória sobre o Bahia. E eu vou mandar neste jogo, então, uma vitória do Atlético Goianiense por 1-0, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada. Em 10 de janeiro teremos Vasco e Botafogo, hein? Olha que jogo aí, os dois brigando aí para sair do sufoco. O Botafogo é o 19º com 23 pontos. Perdeu em casa o último jogo para o Atlético Paranaense por 2-0. E o Botafogo está se complicando. Juntamente lá com o Curitiba, estão embolados ali. Realmente os dois vão ter que correr muito, hein? Tem poucos jogos aí para sair do sufoco. E o Vasco, que é o 17º com 28 pontos, está um pouquinho melhor, porque tem jogos a menos, quer dizer, pode se recuperar. Teremos aí um clássico disputado, brigado. O Vasco agora com o Vanderlei Luxemburgo, que sabe realmente armar um time, vai fechar o Vasco e teremos aí, na minha opinião, uma vitória do Vasco nesse jogo
por 1-0, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada, 11 de janeiro, hein? Red Bull Bragantino contra Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que ainda quer chegar, ainda sonha com o título, né? É o segundo colocado por enquanto com 49 pontos e no último jogo meteu 2-0 no Coritiba e está querendo muito ganhar esse jogo para chegar mais lá em cima, aproveitando aí que o São Paulo deu uma escorregada. E o Red Bull Bragantino foi o algoz aí do São Paulo nessa última rodada e meteu 4-2 para cima do São Paulo. O Bragantino não está de brincadeira não. O Bragantino tem um bom time. Esse time do Bragantino ainda vai incomodar nesse Campeonato Brasileiro aí. É o 12º na tabela com 34 pontos. Creio eu que o jogo vai ser brigado como todo jogo do Campeonato Brasileiro é. E vai continuar sendo até o final aí, até acabar o campeonato neste ano. Acredito eu que o Bragantino, que está empolgado, vai partir para cima do Atlético e teremos, na minha opinião, uma vitória do Bragantino nesse jogo. E mando um palpite aí de 2 para o Bragantino e 1 para o Atlético Mineiro, ok? Campeonato Brasileiro Série A 2020, 29ª rodada, em 13 de janeiro teremos Corinthians e Fluminense. O Fluminense aí, 7º colocado, 43 pontos. No último jogo partiu para cima aí do Flamengo e obteve uma vitória por 2-1, né? O Fluminense surpreendeu o Mengão e pegou aí os 3 pontinhos e está subindo aí. Está subindo o Fluminense, quer aí uma Libertadores este ano. E o Corinthians, que é o 9º colocado com 39 pontos, no último jogo meteu 2-0 no Botafogo e deu mais uma subidinha. Jogo muito difícil, hein? Jogo complicado, os dois estão querendo mais. Eu vou mandar neste jogo aí um palpite de 1 para o Corinthians e 1 para o Fluminense, ok?